Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Estamos chegando bem cedinho com o Acorda Vascaínos nessa quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Falta menos de um mês para a gente jogar a partida decisiva contra o Fluminense, a primeira em que o Vasco vai ter mando das semifinais da Copa do Brasil. Um mês para que o Vasco possa recuperar a confiança que já teve há poucos dias atrás. Uma semana que é uma semana forte, né? 7 dias que enterraram muitas esperanças do torcedor. Eu acho muito duro dizer que em uma semana o Vasco desaprendeu, o Fernando Diniz enlouqueceu, os jogadores medraram, mas não dá para a gente abrir mão de fazer a nossa crítica, de achar que aconteceu alguma coisa. Eu acho que é direito nosso, é direito do torcedor. A crítica que você faz a 3 derrotas não quer dizer que você faz uma crítica ao trabalho inteiro. Só que o futebol é feito do momento, desse instante. O que adianta você ser campeão moral? O que adianta você ser muito bom há um mês atrás se hoje você não está bem? O futebol é feito do momento do atleta, do momento do time. Um jogador é convocado para a seleção brasileira porque ele naquele momento está jogando bem. Só que o momento decisivo do Vasco ainda não chegou. O Vasco tem, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, 0,15%, sabe, para ser rebaixado. Esquece, muito difícil. O Vasco tem 5 jogos aí para somar pontos. Claro que diante daquilo que jogou nos últimos 3, o que pensa o torcedor? Da mesma forma quando vinha de 4 vitórias. Vai ganhar de todo mundo. Agora vai perder de todo mundo. Só que eu já falei isso aqui. Eu posso pensar assim. Meus companheiros podem pensar assim. Você pode pensar assim. Mas quem está lá dentro não pode pensar assim. Eu ontem à noite trouxe no Avenews mais uma perspectiva daquilo que a gente vai coletando em fragmentos de conversas de pessoas do clube, de pessoas próximas a jogadores, de gente que conviveu ou que convive e que ouviu. Enfim, é assim que a gente vai construindo, porque a gente não convive mais diariamente no CT, a gente não está nos treinos. Antigamente a gente tinha muito mais opção de diagnosticar. Mas eu não sou um cara que gosta de ficar especulando. Eu gosto de dar a informação precisa. E ontem eu trouxe mais uma informação que eu acho bastante razoável e que realmente comprova o que está acontecendo com esse time do Vasco. A informação de que o Carlos Cuesta, por exemplo, levou a ferro e fogo a instrução do Fernando Diniz correta. O Juventude tem um jogador como o Nenê, que apesar dos 44 anos, na bola parada é um absurdo. É um jogador muito inteligente, muito interessante. É um time que tem 26 gols, ou tinha antes do jogo. Fraquíssimo ataque de chegar e meter gol, enfim. Time limitado.
Então como é que vai chegar o Juventude? Vai aproveitar a bola parada. Então, ó, gente, vamos evitar falta lateral e escanteio. E aí no gol do Marcelo Hermes, o primeiro gol de empate do Juventude, o que faz o Carlos Cuesta? Obedece. Chega na linha de fundo, meio que tenta tirar, não vai fazer o escanteio. Deixa o cruzamento. Gol dos caras. Então esse comportamento é um comportamento de um time que tem jogadores muito bons. Não há dúvida nenhuma, esse time já jogou um grande futebol, já conseguiu grandes resultados, mas é um time imaturo. É um time que falta rodagem, falta brigar por mais coisas. E é o Vasco, que perdeu um pouco desse fio da meada de ser um protagonista, de brigar por títulos, de brigar por competições grandes. No Vasco hoje, o ambiente é muito mais de preocupação de não estar próximo da zona do rebaixamento. Qualquer torcedor do Vasco, antes do campeonato, a gente tem que chegar aos 45. Já tem a brincadeira, olha, eu tô pelos 45. Como a grande maioria dos times brasileiros hoje brigam muito mais por vaga na Libertadores. Porque a Libertadores é uma competição que paga bem e, além disso, é uma competição que é mais fácil de ganhar do que o Campeonato Brasileiro. Um é uma Copa e outro é um campeonato de pontos corridos, é muito difícil. Então o Campeonato Brasileiro, a grande maioria, não é só um privilégio do Vasco. Ninguém pensa assim, não vou entrar para ser campeão. Talvez hoje 1, 2, 3 times pensem assim, Flamengo, Palmeiras e aí o Atlético Mineiro, vai. O Cruzeiro esse ano tá aí como um azarão, porque também alguns anos atrás estava disputando Série B. E você tem aí surpresas, né? Tem um ano que tem um Bragantino, tem ano que tem um Cuiabá, tem ano que tem um Mirassol. A surpresa da vez é o Mirassol. Então, o Vasco tem esse pensamento já em função de tudo que rolou. Então, é um clube que tem uma mentalidade que precisa recuperar a de vencedor. E um time vencedor passa muito por isso, por pensar em vencer, em se incomodar quando não vence, em se incomodar quando perde, ficar pé da vida porque perdeu. Não pode achar que ganhou uma, duas, opa, tá bom, não. O vencedor tem que estar faminto por vitória. Ele está querendo sempre mais, ele está querendo mais e mais e mais. Ele tem que engordar de comer vitória. E esse grupo do Vasco, o Vasco, tornou-se um clube em função de tudo que ele passou, que ele não tem mais esse pensamento como balizamento. E é algo que faz parte da reconstrução. Faz parte do amadurecimento de quem vem para cá. É por isso que eu falei domingo passado, depois do jogo de sábado, que eu acho que é algo que precisa ser muito pensado até nessa reconstrução do Vasco. Pensar no perfil de jogador, e isso passa muito por todas essas questões que estão sendo discutidas dentro do Vasco, o fair play financeiro da CBF, de você ter clubes organizados, de você ter clubes seguros, de você ter clubes que paguem, de estrutura boa. Por quê? Porque isso vai dar segurança para que os atletas possam girar, possam querer jogar no Vasco, possam querer jogar no São Paulo, possam querer jogar no Corinthians, possam querer jogar também no Flamengo e no Palmeiras. São todas grandes camisas que estão muito desgastadas por todos esses desmandos de anos e anos, essas irresponsabilidades. Como o Vasco, que está tentando se limpar nisso. E isso traz uma preocupação. A gente tem aí, há 3 anos atrás, o Zé Ricardo, lembra? Falando, nunca tomei tanto não, só tomava não assim nas matinês. Isso tem pouco tempo, gente, foi 2022. Então, o Vasco é um clube que tem que reaprender a ter perfil vencedor, mentalidade vencedora. Como disse o Fernando Diniz, pensar como time grande. E acho que isso passa por uma reestruturação, isso passa pela maturação de disputar títulos, disputar competições. Eu sou totalmente favorável, por exemplo, ao uso da base, porque eu acho que os meninos da base sempre têm isso mais rapidamente maturado, sabe? De poder jogar, de poder aprender, de poder saber como é que é jogar no clube. Mas precisam jogar. Mas, por exemplo, eu sou muito mais pelo Ryan, ficando mais um tempo aqui para também maturar, porque vai bater na Europa, vai voltar. É difícil, cara, não é fácil. Tem alguns extra série, por exemplo,
O Andrei Santos, apesar de que deu uma rodada lá, mas está indo bem, vai provavelmente para uma Copa do Mundo, tem sido muito convocado. O próprio Estevão, que está no Chelsea jogando bem. Então você tem exemplos, mas são exceções à regra. Então eu acho que esse time do Vasco tem que girar, esse time do Vasco tem que jogar, mas a gente precisa entender o seguinte, o agora é 5 jogos no Brasileiro e o jogo contra o Fluminense, ou os jogos contra o Fluminense. Gente, precisa amadurecer daqui a um mês. Não dá para ter imaturidade com relação a isso, porque do outro lado, por exemplo, o Fluminense tem jogadores acostumados, campeões da América recentemente. Thiago Silva, você teve recentemente Marcelo, Felipe Melo. Por esses jogadores e jogadores que foram campeões da América, deram um ganho. Tinha até outro dia 12 ou 13. Isso dá um ganho. Claro que dá. Isso dá um respaldo. Você está acostumado a disputar aquilo. Então esse time do Vasco é um ótimo time. Ninguém discute o valor de Léo Jardim, de Paulo Henrique, do próprio Cuesta, do Robert Renan, que é um excelente jogador, do Piton, que é muito bom jogador, de um Felipe Coutinho, que é um craque, Ryan, que é um talento, o Nuno, que é um ótimo jogador, do Andrés, que foi convocado agora para a seleção colombiana, que tem seus defeitos, mas é um excelente jogador. Você tem jogadores talentosos, você tem uma base muito boa. E isso é importante, porque, claro, a confiança vem em cima do teu talento, da tua qualidade. Mas esse time, que já jogou bem e venceu, mas é um time que talvez por isso seja tão instável em jogos, é um time que quando ganha, ganha de 3-4, porque aí se você ganha confiança, se o jogo encaixa, cara, essa molecada é nojenta. Mas se não dá, treme. Se não dá, desespera. Só que o fio da meada, o limiar, é o treinador. Porque o Fernando Diniz é o treinador que tem a experiência de disputar alguns títulos, porque ele não é um treinador tão vitorioso assim. Mas ele não pode ser o desesperado desse grupo. Ele não pode ser o imaturo desse grupo quando ele faz substituições assodadas, quando ele toma medidas na beira do campo que ninguém entende. Ele precisa ser esse ponto de equilíbrio. Ele precisa se equilibrar. Porque o equilíbrio dele na beira do campo, a gestão dele na beira do campo e nos bastidores, vai ser primordial para o sucesso do Vasco no final do ano. Porque eu acho que o Diniz mostrou nessa semana que passou um certo descontrole, não emocional, mas um descontrole dessa gestão. De não saber cobrar, de não saber modificar, de estar muito apressado em mudar, muito ansioso. E isso passa por um grupo. É óbvio que passa. Porque esse exemplo do Cuesta, para mim, é extraordinário. É um grupo bom, mas é um grupo que precisa entender o jogo. Precisa saber do jogo. É a bola do Nuno, que eu também ouvi ontem. O Léo Jardim erra, mas a partir do momento em que alguém se apresenta ali no meio, o que pensa o goleiro do Vasco? Pô, vou dar a bola, o cara quer receber. Não dá pro Nuno, numa região ali onde se recebe bola do goleiro ou de um zagueiro, você está desligado. Você não quer receber a bola ali, você gira e vai receber lá na frente. Você não tem a confiança porque quem vai lá atrás para receber a bola do goleiro, eventualmente, é alguém que está confiante. Acabei de falar do Andrei. O Andrei na Série B chegou uma hora que era ele que saía lá de trás. O Felipe Coutinho, quando vai lá atrás, é porque ele sabe que ele tem qualidade para isso. Porque é uma responsabilidade você começar um jogo, porque se você erra um passe ali atrás, você pode tomar um gol e perder o jogo. Então, essa leitura do jogo, essa maturidade do jogo, o Vasco precisa ganhar. Precisa. Há uma necessidade grande de que o trabalho mental seja muito forte nesse time. Que esse time volte a ganhar a confiança que outrora já teve. Porque eu acho que em cima disso passa o sucesso do final do ano. Mas volto a dizer, acho que para o ano que vem, jogadores com perfil mais experiente, mais vitorioso, mais cascudo, mais acostumado, precisam estar na pauta de contratações. É, por exemplo, o Thiago Mendes, que é um jogador que rodou a Europa, já jogou no São Paulo, e que podia estar ajudando mais, e eu acho que é um nome legal. É a hora desses caras aparecerem. É a hora dessa galera aparecer. Porque o Verratti, por exemplo, é um jogador importante. É um cara fundamental, mas é um cara que, por exemplo, nunca conquistou um título. Talvez tenha essa ansiedade também de ser campeão. Mas acho que é um cara importante nessa hora.
Trazer um pouco mais o Verratti, motivar um pouco mais o Verratti, que é um cara que hoje o torcedor não quer ver pintado, que eu acho uma ingratidão, porque é um grande jogador, tá num momento ruim, mas é um cara importante que a gente precisa amealhar pro nosso lado. A gente precisa juntar todos os nossos guerreiros e nós irmos juntos com eles. Porque falta um mês pra gente entrar nesse desafio, pra gente ter um final do ano feliz. A gente tem mais 4 jogos para ser campeão da Copa do Brasil, que seria a redenção, o início, depois de tantos anos de tragédia. Então eu espero que o Fernando Diniz consiga esse equilíbrio, consiga manter-se calmo, sereno e, acima de tudo, mentalmente preparado para atiçar nesses jogadores esse espírito de concentração, de foco, de luta, de ligado no jogo, de entendimento da partida. Porque tecnicamente eu confio. Tecnicamente eu acho que todos nós confiamos. Esse time não desaprendeu de uma semana para cá, de 10 dias para cá. Ao trabalho, vamos ter um time desfalcado em Porto Alegre, mas se a gente tiver um time equilibrado, um time bom de cuca, eu acho que a gente consegue até beliscar um resultado positivo em Porto Alegre. Fato que não aconteceu até hoje. 9 jogos na arena, 9 derrotas. Como a gente tá quebrando alguns tabus, tá na hora de quebrar isso também. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante ao vivo com o Emerson Rocha. À tarde tem o Tabela, a gente vai estar aqui. E à noite eu vou estar no AVNews, trazendo as informações do Vasco. Grande abraço. Tchau.